Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula da disciplina Fundamentos da Educação Infantil. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tempo, a rotina e metodologias de aprendizagem dentro da organização do trabalho pedagógico da educação infantil, tá bom? Então, eu espero que vocês fiquem aqui até o final dessa aula, para que vocês possam ampliar cada vez mais o repertório pedagógico de vocês, tá bom? E aí, para a gente começar, nós vamos precisar entender que a articulação com as áreas do conhecimento dentro da educação infantil é fundamental. Então, em consonância com as formas de pensar e agir que as crianças de até 6 anos possuem, as áreas de conhecimento da BNCC, da educação básica, que é linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, são vivenciadas de forma rearticuladas em campos de experiência. Então, esses campos de experiências que vocês já estudaram nas aulas passadas, que a gente vem falando ao longo dessa disciplina, e que vocês vão aprofundar, conhecendo mais a BNCC, fazendo a leitura, planejando daqui a pouco atividades e aulas da educação infantil, elas estão articuladas com as áreas do conhecimento que vão ser aprofundadas no ensino fundamental, no ensino médio. Tá? Então, os campos de experiência, eles evidenciam importantes processos das crianças que terão continuidade e progressão nas demais etapas da educação básica, quando serão tratados como áreas do conhecimento da BNCC, tá bom? E aí eu trago aqui para vocês essas 4 grandes áreas, né, que a gente vai estudar ao longo da nossa vida. A gente estudou, né, as crianças vão estudar ao longo da vida estudantil, né, ao longo da vida da educação básica. Então, as linguagens, e aí a gente tem diferentes linguagens, né? A língua portuguesa, o inglês, a educação física, a arte, estão dentro dessas linguagens. A matemática, né, a compreensão de número, de contagem, da geometria, as ciências humanas e tudo que se relaciona à sociedade, né, a relação com o outro, a compreensão do espaço histórico que se viveu e que se vive, as ciências da natureza, que estão relacionadas com a natureza em si, com o cuidado, com o se sentir natureza, né, e com a responsabilidade da criança que vai gerar um adulto mais responsável, né, ligado a esse desenvolvimento da natureza. E aí a gente tem aqui, né, dentro da linguagem, em todos os campos de experiência da educação infantil, vários tipos de linguagem estão apresentados, a linguagem verbal, a linguagem corporal, a linguagem musical e a linguagem visual, as linguagens de grande complexidade constituidoras de subjetividade humana, são instrumentos de expressão e de representação, de interação, de comunicação, de pensamento, de apreciação estética e de construção do conhecimento, além de se configurar como um campo do conhecimento. Olha só, então, todos os campos de experiência vão ser permeados pela linguagem, pelas várias linguagens que a gente tem possibilitadas na educação. O conhecimento matemático, ele vai se anunciar também em todos os campos de experiência da educação infantil, como integrante do movimento, do olhar sobre o mundo, do ritmo sonoro, do desenho, da pintura, da métrica da poesia, do compasso das danças, das canções, vai orientar a exploração, a construção, as brincadeiras com o corpo e no espaço, as medidas, as contagens, fazendo parte de narrativas e de gêneros textuais. Então, vocês estão observando que a matemática está presente em todos os campos de experiência, assim como as ciências humanas. Os conhecimentos produzidos pelas ciências humanas alimentam e fornecem elementos para as crianças elaborar conhecimento de si e do outro, construir sua identidade pessoal e coletiva, compreender os significados presentes na língua materna e nas diferentes linguagens das manifestações artísticas e culturais, assim como as regras que orientam as ações humanas e a tecnologia. Então, todos esses conhecimentos, eles vão ajudar a criança a se localizar no tempo e no espaço e proporcionam narrativas para a construção de sentido sobre a sociedade. Então, tudo que diz respeito à sociedade, às relações entre os sujeitos, vai estar presente nos campos de experiências vivenciados na educação infantil, tá?
Assim, também, a exploração e a elaboração acerca dos fenômenos estudados nas ciências da natureza. Tá? Então, cabe, e é possível e é extremamente necessário trabalhar com essa construção do conhecimento sobre a natureza, sobre os fenômenos físicos, sobre as relações entre os seres vivos, dentro da educação infantil. Porque vocês lembram que nós estudamos já nessa disciplina, da importância de se desenvolver condições dentro da primeira infância para que esse indivíduo, né, que está se desenvolvendo, ele seja um sujeito adulto, consciente, preparado, né, seguro das suas ações de si, com o outro e com o mundo. Então, nada mais importante, né, impactante do que trabalhar com as ciências da natureza na educação infantil, tá bom? E aí a gente precisa entender que para se trabalhar todas essas áreas do conhecimento que são vivenciadas a partir dos 5 campos de experiência na educação infantil, a rotina diária ela é fundamental, a constituição, a construção e a organização dessa rotina diária, tá? Então, a rotina diária é para as crianças o que as paredes são para uma casa, dando limites, fronteiras e dimensão à vida. Quem disse isso foi Oliveira, em 2002. Então, olha só que importante que é a gente pensar essa rotina dentro do território da escola. Importante lembrar que perceber que a rotina organiza o tempo e o espaço, apresentando segurança e criando rituais para que as crianças se acostumem com o ambiente. Entender que a rotina pode ser estruturada de forma flexível, sem autoritarismo, também é muito importante por parte do professor. Então, ao mesmo tempo que eu estruturo a rotina, mas eu tenho que saber que ela é flexível, né, que ela pode sofrer mudanças, alterações, pequenas interferências. E também é importante compreender que a rotina promove a segurança nas crianças da educação infantil, construindo novos conhecimentos, tá? E esses novos conhecimentos, eles vão ser baseados no planejamento adequado, estruturado, mas também flexível. Outro ponto importante é compreender que a construção de uma rotina escolar auxilia as crianças no desenvolvimento de bons hábitos e responsabilidades. Então, o professor, ele não pode fazer o que vem na sua cabeça diariamente. Ele precisa fazer tudo, né? Planejar suas aulas de acordo com essa rotina, que vai auxiliar na construção do desenvolvimento de hábitos saudáveis. Desenvolver a organização do trabalho do professor, articulando, mediando, orientando as ações das crianças e favorecendo a previsão de situações que possam vir a acontecer. Então, esse senso de previsibilidade também é uma competência que o professor deve ter, né, na elaboração e na organização do seu trabalho. Apresentar sugestões de rotina, tendo como prioridade a melhora das estruturas em relação ao cotidiano, em sua coletividade, e auxiliar nas intervenções pedagógicas também vai ser fundamental, tá certo, gente? E aí, aqui a gente tem, né, essa rotina das crianças no brincar, no experimentar, que eu trouxe para vocês. Né? Então, as rotinas pedagógicas da educação infantil, elas agem sobre a mente, as emoções e o corpo das crianças e dos adultos. É importante que as conheçamos e saibamos como operam, para que possamos estar atentos às questões que envolvem nossas próprias crenças e ações. Afinal, reconhecer limites pode ajudar a enfrentá-los. Então, quando eu proponho um espaço, quando eu proponho um ambiente de investigação, como vocês estão vendo nessa foto, em que as crianças estão analisando, né, algumas plantinhas, algumas flores que provavelmente elas colheram, né, junto com a professora, ou trouxeram de casa, a gente está ampliando esse repertório da rotina, tá? A gente está trazendo possibilidades de aprendizado. E aí, a rotina ela tem que estar ligada, né, interligada com esse cotidiano, com o cotidiano e vice-versa. O cotidiano precisa ter uma rotina estabelecida, né, eles se complementam. Então, a rotina é a forma de organizar várias atividades diárias. No entanto, o cotidiano se produz através de várias atividades, sejam elas repetitivas, rotineiras ou inovadoras. O cotidiano é o dia a dia, né? E a rotina é aquilo que se estabelece de forma organizada
para o aprendizado, né, para o desenvolvimento dos alunos. E aí, quem que organiza a rotina? Né? A gente precisa pensar, quem que organiza a rotina? Essa rotina é pensada por quem? Pela equipe pedagógica, pelos professores, mas também pelas crianças, tá? Então, a gente não pode impor uma rotina de cima para baixo, né? A gente precisa pensar uma rotina que agrade as crianças, uma rotina que possa estabelecer vínculos com essas crianças e auxiliá-las no desenvolvimento, tá bom? E aí, quais são os elementos constitutivos da rotina? A gente tem aqui como elementos constitutivos da rotina a organização do ambiente, né? O espaço físico precisa ter esse ambiente preparado, a gente precisa pensar no tempo, né? No uso desse tempo pedagógico, na seleção e oferta de materiais, que materiais vão ser oferecidos, de que tipo, de que natureza, o que eles têm como objetivo, e que vai gerar a seleção e a proposta de atividades baseado nesses materiais, pensando nesse ambiente e nesse tempo, tá bom? E isso tudo vai gerar a rotina pedagógica da educação infantil. E aí, aqui eu trago para vocês a sugestão para a construção de alguns ambientes, que eu até já apresentei alguns na aula passada, tá? Ambientes mais livres, que não tão estruturados, que deixam as crianças mais autônomas, mais independentes, para elas construírem explorarem a sua criatividade, tá bom? Olha só, a gente tem aqui um terrário, né? Uma caixa de areia onde as crianças podem estar criando. A gente tem um ambiente mais organizado da escola, né? Cheio de materiais, de recursos, mas quando não tem esses recursos, o professor pode estar fazendo adaptação, tá? Utilizando elementos, materiais não estruturados, que possibilitam a ampliação do repertório da criança. Aqui também um ambiente de leitura mais tranquilo, né? Um ambiente que a gente pode estar trabalhando com os espaços, né? Com a natureza, mais apresentado através de representações, né? Com o planetário. Então, a gente vai ter aqui também outras possibilidades, né? Tanto no parque como no espaço, embaixo de uma árvore, preparado para a leitura, né? Cantinhos de leitura, uso de caixotes na sala de aula. Então, cabe ao professor usar a sua criatividade, buscar lá no Pinterest, né? Buscar no Google ideias no Instagram que podem estar auxiliando na organização desse ambiente preparado para uma rotina adequada na educação infantil, tá? Então, como mediador das atividades de rotina na educação infantil, o professor ele necessita afastar-se para permitir a livre pesquisa e a criação por parte das crianças, tá? Observar para perceber as descobertas que devem ser valorizadas e as dificuldades e as demandas que as crianças fazem. Então, esse poder de observar, do registro, que é tão importante, que nós falamos numa das nossas aulas, vai ser fundamental nessa rotina, né, nessa mediação das atividades na educação infantil. Valorizar as descobertas e as conquistas do desenvolvimento, encaminhar, intervindo a partir das demandas das crianças, com proposta de novos materiais, de novos locais, de situações, de forma a enriquecer ainda mais a aprendizagem obtida no processo da pesquisa pelas crianças, manter um ambiente seguro para cuidar do bem-estar, né? Eu posso propor uma atividade onde as crianças possam estar utilizando energia, mas precisa ser uma atividade que proporcione segurança para que eles possam fazer uso consciente desse material, tá? E aqui uma sugestão de rotina, né? Adaptada de Michele Torquato Busata, tá? A organização do dia precisa ser pensada a partir de momentos optativos, momentos livres, momentos conduzidos, né? A gente vai trabalhar de liberdade, de limite. Ao mesmo tempo que eu dou um tempo
né? Crio momentos de liberdade em que a criança vai explorar o ambiente. Eu também tenho limites, eu também tenho atividades que são mais direcionadas, que são mais organizadas pelo professor, mas que isso tudo vai gerar uma criança ativa, uma criança participativa, que vai ter uma aprendizagem significativa, tá bom? E aí trouxe para vocês, dentro desse tempo, né, desse pensamento da organização da rotina e das metodologias de aprendizagem, eu trouxe para vocês, vou apresentar aqui para vocês, algumas sugestões, né? Algumas sugestões de atividades. Deixa eu só organizar aqui, gente. Pronto. Aqui. Algumas sugestões, né, que eu fui buscar na internet para mostrar para vocês, tá? Então, aqui tem o vídeo Benefícios de uma Infância Rica em Natureza, que vocês podem estar assistindo, tem o link dele aqui, tá? No slide que eu vou deixar para vocês. A gente tem também uma atividade que está dentro desse texto, construindo espaços para brincadeira ao ar livre, que eu vou deixar esse documento para vocês também lerem, né, e compreender essas brincadeiras no ar livre, tá? Outra atividade que é pensada, né, para distribuir equipes no lençol e elementos da natureza, e elementos que não são da natureza, para que eles possam estar explorando, para que eles possam estar utilizando do jeito que eles acharem conveniente. Trabalhar também com cavalinho de pau, né? Construir o cavalinho de pau com as crianças para poder fazer com que eles explorem esse ambiente. Achei linda essa atividade, que é a montagem de uma libélula com folhas e galhos, trazidos de uma aula passeio, uma semente para fazer a cabeça, e você tem uma linda libélula para chamar de sua. Olha só que legal, gente. Atividades com tinta e pincel natural, né, que a gente pode estar também confeccionando, produzindo com as crianças, mostrando que da natureza a gente pode explorar várias possibilidades. Aqui também a gente tem carimbo com folhas que caíram das árvores, utilizando tintas naturais. Olha só que coisa linda que vai ficando. E as crianças vão percebendo e vão valorizando a natureza, tá bom? Aqui é outra atividade que é um apanhador de insetos. Olha só, basta ter gravetos amarrados uns aos outros, a técnica será feita, a amarração vai depender da criatividade de cada um. Os insetos, nesse caso, são feitos de folha e de pinhão, tá? Então, a gente vai estar utilizando para brincar, né, com as crianças, para desenvolver esse despertar das crianças por observar a natureza, tá bom? Aqui é outra atividade de construção de jogos americanos, ó, com folhas de EVA, com folhas que caem, que estão aí dispostas na escola, e que a gente pode estar confeccionando um jogo americano, um tapete, tá? Atividades para bebês também, que são algumas sugestões de metodologias, né? Utilização de caixa, gente, utilização de caixa na educação infantil é fantástico. Experimenta colocar as crianças numa sala grande, num auditório, num pátio, com caixa de sapato, eles vão explorar de tantas formas que a gente pensa, meu Deus, por que eu compro um brinquedo tão caro para a criança se eu posso dar uma caixa de sapato para ela, né? Aqui a piscininha, eles brincando com argila, né? Fazendo o manuseio da argila, sala interativa da natureza, olha só, fazer com que a escola também tenha esses espaços de elementos da natureza, tá? Para que possa ser explorado pela criança. E aí a gente traz para cá, para finalizar,
uma dica da pirâmide, a natureza na rotina da família e benefícios da natureza na saúde das crianças e adolescentes, para as famílias começarem a estimular o uso dos espaços naturais, enfatizando não somente o desenvolvimento pleno das crianças, mas também o cuidado com a saúde e o bem-estar emocional. Olha só, eu achei super bacana essa pirâmide da natureza, tá? Que ela vai, aliás, a pirâmide da natureza, né? Que a gente vai trabalhar a natureza na rotina da família. Olha só, aí ela diz para a gente o que a gente tem que fazer, né? Enquanto família, mas também enquanto escola, que pode estar propondo essa pirâmide para a família e que também pode estar utilizando essa pirâmide na própria escola, né? Diariamente deve-se brincar ao ar livre, né? Correr na grama, subir em árvores, semanalmente explorar a natureza, caminhando, observando os pássaros, identificando plantas, coletando pedras, mensalmente visitar um parque. Que tal aproveitar mais os parques e praças urbanos? Eles são nossos, né? Aí a gente pode estar uma vez ao mês escolhendo ir a um parque. Às vezes tem um parque, tem uma pracinha do lado da escola, no centro da cidade, na comunidade. Às vezes ir no quintal da escola, né, e fazer essa visitação. Anualmente, procurar áreas remotas e selvagens. Já pensou em conhecer um parque nacional ou um parque estadual? Né? E aí cabe às famílias, né? Cabe também à escola organizar atividades que vão estar proporcionando conhecer mais essa área selvagem, né? Mais essas áreas mais complexas um pouco, mas que também precisam fazer parte da rotina da criança, tá? E aí a gente tem aqui, né, essas possibilidades que eu trouxe para vocês, e além delas, eu trago também, vou deixar para vocês nos slides, sugestões, né, de atividades que podem ser desenvolvidas no espaço da escola, histórias, né, que vocês podem estar utilizando nas aulas de vocês dentro da educação infantil. Então, a gente tem aqui Meu Amigo Robô, A Canção dos Pássaros, outras histórias, a Zizi, o Menino Viajante, A Menina das Estrelas, O Cabelo da Menina, a história do Quadradinho, são histórias que a gente pode encontrar para download, tá bom? Em PDF. O Rato do Campo e o Rato da Cidade, é uma historinha ó, da minha época. Cabe na Mala, outra história também que vocês podem estar encontrando através desse link que eu deixei aqui do lado, tá bom? Filmes, né? Dicas de filmes também, para que a gente possa estar explorando com as crianças, assistindo e também conversando, dialogando, tá? Junto com as crianças. A Bailarina, o Hotel Transilvânia, O Que Será de Nozes, Tá Dando Onda, Alvin e os Esquilos, Turbo. Então, aqui eu trago para vocês algumas possibilidades, né, de atividades que vocês podem estar ampliando dentro desses tempos, desse espaço, dessa rotina e dessas metodologias de aprendizagem na educação infantil. Eu queria ficar conversando com vocês aqui até altas horas, mas para o momento a gente fica por aqui, tá bom? Eu espero que vocês consumam todo o material dessa disciplina, eu espero que essa disciplina Fundamentos da Educação Infantil, ela seja fundamental para vocês, na formação pedagógica de vocês, nas experiências docentes de vocês, e que a gente possa se encontrar aí pelo caminho da pedagogia, tá bom? Um abraço no coração de vocês, muita, muita, muita gratidão. E não esqueçam de fazer as atividades, de responder aos fóruns e contactar o tutor, ou a mim, ou a coordenação, quando necessário, tá bom? Um abraço no coração de vocês e muita gratidão. Tchau, tchau.